Ora, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério, nono episódio desta quarta temporada. Vamos falar sobre um dos mais prodigiosos estrategas do futebol ofensivo das Pampas da Argentina, Juan Román Riquelme, e a sua passagem pelo Barcelona que, olha, a mim deixou-me triste. Pois, a ti e provavelmente a toda a gente. Eu sou um apaixonado pelo futebol argentino. Quem não é? Quem gosta de futebol tem que ser um apaixonado pelo futebol argentino e no geral e do Riquelme em particular. Sim, porque, sei lá, eu vi em Riquelme o seguimento do que eu tinha visto de uma forma muito fugaz do Maradona. Mais tarde, e antes de chegar a Riquelme, de Ariel Ortega, que adorava Ariel Ortega, e de repente aparece um tratado do futebol pensado. Juan Román Riquelme, ele tinha tudo. É isso. E também tinha a questão do Boca Juniors, está como Maradona. Aliás, ele é presidente do Boca Juniors atualmente. É isso. Fica sempre aquela sensação que a carreira do Riquelme foi fantástica, principalmente na Argentina e no Boca Juniors, mas fica sempre a sensação que o Riquelme poderia, neste momento, ser falado como um dos melhores jogadores de sempre. E ele é venerado e toda a gente adora o Riquelme, mas fica a sensação que a carreira dele podia ainda ter sido melhor, mais extraordinária. Ele podia ter dado aí um salto para entrar na lista dos melhores de sempre e fica ali a faltar qualquer coisa. Sim, ele só tem 4 anos na Europa, 4 anos em Espanha. Isso. Chega ao Barcelona e depois vai logo para o Villarreal. Sim. E mesmo na seleção argentina, ele só vai, apesar de toda a qualidade, ele só vai a um campeonato do mundo em 2006. Verdade. A estreia do Messi. É isso. Ou seja, fica aqui e na altura o Riquelme era provavelmente a maior figura da Argentina. Vinha de uma época extraordinária no Villarreal, que chega às meias finais da Champions. Sim. Mas mesmo lá está, mesmo no futebol europeu, a expressão maior de Riquelme é no Villarreal, que é um bom clube, mas não é um gigante, não é? Sim, e na altura era o Villarreal com o grande investimento do aeroporto de Castelló. Lembras que era o grande patrocínio? Não, isso não me lembro. Eu lembro de eles terem bons jogadores, sim. Por isso havia Marcos Senna também. Sim, o Forlan. O Sorin. Sim. E mas é o Villarreal. Pois é isso. E ele quando chega ao Barcelona, este episódio é essencialmente centrado nessa passagem, depois de muita gente esperar que isto acontecesse. Sim, ele é quase a cara do Barcelona, não é? Sim, porque ele está no Boca Juniors, faz 7 épocas no Boca Juniors. E atenção que não são épocas... Nada. Ele ganha 2 Libertadores no Boca. Uma taça intercontinental. E atenção, é que essa taça intercontinental é ganha ao Real Madrid, em 2-1 com bis do Martín Palermo, e é muito raro, principalmente agora, neste contexto de... Agora vamos ter uma versão diferente do Mundial de Clubes, mas nos últimos anos tivemos o Campeonato do Mundo de Clubes, e desde 2012, que não há nenhum clube não europeu a ganhar a competição. Olha, mas ele ganha ao Milan. Ele ganha também ao Real Madrid em 2001. Desculpa, este é o Boca Juniors que ganha depois ao Milan, mas é o outro Boca. Exato. Ele ganha em 2000 ao Real. E atenção que o Real Madrid, primeiro é sempre o Real Madrid, mas olha, se para a equipa tem Casillas, Roberto Carlos, Makelele, Luís Figo, Raul González, e uma equipa argentina conseguiu ganhar a este Real Madrid, com o Riquelme não marca, nós não temos também as assistências, não sei se o Riquelme, já não me lembro dos golos, não sei se o Riquelme chega a assistir ou não, mas isto é para mostrar que o Riquelme, apesar de uma passagem muito longa no Boca, que normalmente nós olhamos e pensamos, mas porque é que não saiu mais cedo ele chegou ao Barcelona Argentina? Com 25 anos. É isso. Também eram outros tempos na altura. Os craques não saíram necessariamente tão jovens. Mas já tínhamos tido casos desses. Já havia, sim. O Saviola vai com 17 anos, o Aimar também vai muito cedo. Mas ainda era comum eles pelo menos deixarem a marca num clube. Sim. Agora quase fazem meia dúzia de jogos e saem logo. Na altura mesmo, um Cláudio López, um Crespo, ainda passam algum tempo na Argentina para deixarem a sua marca. E o Riquelme, primeiro, e também o Riquelme adorava o Boca Juniors, não é? Por isso é que também é presidente do clube atualmente. E isso certamente contribuiu para que ele ficasse muitos anos, mas também era um Boca Juniors fortíssimo, uma potência,
que conseguia ganhar aos maiores clubes do mundo, não era só uma potência na América do Sul, era mesmo uma potência mundial, e o Riquelme sentia-se completamente em casa, e por isso foi adiando esta chegada à Europa, e esperou pelo momento certo, na perspectiva dele, que era assinar pelo Barcelona, mas coincide com a pior época do Barcelona. O Barcelona fica a 2 pontos acima da zona de despromoção. Só? Não, eles conseguem um lugar europeu. Ficou em sexto. Espera aí. Ficou em sexto. Falham é a Liga dos Campeões. E estão quase a falhar a Liga Espanhola. A Liga Espanhola. As competições europeias. Eles só podem ter andado há algum tempo lá em baixo, lugares. Sim. Mas o Barça só consegue, para se imaginar, só consegue a qualificação para as competições europeias na última jornada, e porque o adversário direto, que era o Atlético na altura, perde contra o Real Madrid, que era o grande rival do Barcelona. Senão, este Barcelona ficava até fora das competições europeias. E é desde 87, 88, ou seja, estamos a falar em quase 40 anos, é a pior classificação do Barcelona em 40 anos, em quase 40 anos, é esta. É esta. Sabes que há algumas justificações para que o Riquelme só tenha chegado nesta altura ao Barcelona. Ok, então. Uma delas, e a principal, foi que um dos irmãos de Riquelme tinha sido raptado. Certo, ele era a grande estrela do Boca Juniors, era visto como sendo também a grande figura, e infelizmente na América Latina, e isso ainda continua Sim, há pouco tempo acontecer. Aconteceu com o Luís Dias. O pai de Luís Dias. No fundo, raptaram alguém daquela pessoa para extorquir dinheiro e conseguirem ter um resgate. Poucos anos depois, o Luís Fabiano, quando joga no Porto, tem um problema também idêntico, também raptam a mãe ou o pai, uma coisa assim. E o Riquelme aconteceu-lhe isso, e ele, para, no fundo, fugir dessa situação, veio para a Europa, que era no fundo para não ser tão visto na Argentina. Os meios eram completamente distintos dos que são vividos atualmente, e portanto ele vai para o Barcelona, no fundo também para evitar que situações idênticas possam acontecer nos anos seguintes, porque no fundo acaba por estar também ali quase na mão dos raptores. É incrível como isso acontece muitas vezes nesses países, que por um lado és um ídolo, és adorado, és um deus, estes jogadores são considerados deuses, mas por outro és tão vulnerável a estas questões de segurança, de haver sempre gente que se tenta aproveitar. Repara, o Di Maria, ele disse isto, ele não foi para o Rosário Central. Sim, eu recordo-me de há 1 ou 2 anos falar nisso. Precisamente pelas ameaças que a família tinha sido... É que não faz sentido, não é? Tu pensas, mas este jogador é tão adorado naquele país, como é que pode haver tanta ameaça à segurança? E por vezes até pode ser mesmo dos próprios adeptos, não quer dizer que sejam adversários, não é? Por vezes também é isso. Não faz sentido. E depois teve um problema no Barcelona mais difícil de gerir, que foi o facto de Van Gaal não querer Juan Román Riquelme. Essa história até do Riquelme era a escolha de Joan Gasparte. Primeiro ele vai na altura em que sai o Rivaldo vai para o AC Milan, e o Riquelme... Não, mas ele não chega, ele quando chega há esse primeiro problema por resolver. O Rivaldo ainda faz parte O Rivaldo faz parte do plantel, e há 5 jogadores extracomunitários com a Riquelme. Aliás, ele depois, quando vai para o Villarreal, também é por causa dessa questão, com a contratação do Ronaldinho. Porque tens o Riquelme, Rivaldo, Saviola, Rochenbach e Giovanni. São os 5 jogadores. E quem é vendido é Rivaldo para o AC Milan. E ficam os 4. Problema de Riquelme é o facto de Van Gaal, no fundo, embicou com a situação. Não, eu não quero este jogador, vem aqui agora a direção impingir. O Van Gaal gostava também de marcar essa posição. E depois os jogadores, ou um jogador, levava por tabela esta questão do Van Gaal mostrar, não, e eu é que mando aqui. E ele é colocado... Sempre que é colocado a jogar a extremo esquerdo. Fora de posição. Mas esta questão, Riquelme versus Van Gaal, voltou muito à rivalta. Sim. 20 anos depois, precisamente no Campeonato do Mundo de 2022 no Qatar, quando há um Argentina-Holanda, e o Messi marca um golo e vai festejar em frente ao Van Gaal, e até, para quem não está a ver, eu estou a festejar
com as mãos nas orelhas, porque que era como era o festejo do Riquelme. E cá está. Porque na Argentina foi muito falada essa questão que Van Gaal e Riquelme não se davam. Havia muita gente até diz que o Van Gaal tem preconceito com não só o jogador argentino, mas se calhar o jogador sul-americano no seu todo, apesar de ter orientado vários argentinos. Há poucas semanas até falamos do Di Maria, que também trabalhou com ele. Não teve sucesso, se calhar a culpa não foi do Van Gaal, ao só do Van Gaal, mas é mais um a juntar-se aqui. Ou seja, começou aí uma relação de ódio quase dos argentinos com o Van Gaal, porque todos os argentinos queriam que o Riquelme vingasse. Acima de tudo, não era só o jogar, não é? Acho que o jogar era vingasse. Acho que o jogar, todos os argentinos consideravam o Riquelme. Ainda por cima não estamos a falar do Barcelona, do Guardiola, que tinha uma equipa fora de série. Estamos a falar do Barcelona, que obviamente que é sempre uma boa equipa e tem bons jogadores, mas não era propriamente o Barcelona cheio de estrelas. Ou seja, o Riquelme seria provavelmente o maior nome desta equipa. Ela tem marca na estreia. Eu nem falei dos nomes dela. Ele faz 42 jogos, faz 6 golos. Nós só temos 4 assistências, mas são as assistências na Champions, porque nós na competição já temos todas as assistências. Mas lá está, é colocado fora de posição. Depois o Van Gaal até sai. Sim, ele até se queixa porque numa das únicas vezes que diz que jogou na posição, o Van Gaal criticou, apesar da equipa ter ganho. Era mesmo, não marcaste 10 golos neste jogo. A chegada de Roda Mirantites muda um bocadinho o chip. O Riquelme acredita que vai jogar, e é passado internamente a mensagem de que era Riquelme em mais 10. E essa mensagem não foi bem aceita no grupo. E o Riquelme passou a ser quase ostracizado. Eu vi que ele, na parte dos jogos, depois acaba por ser suplente utilizado. É juntar a isso, há depois outras promessas, porque vinha já o Ronaldinho Gaúcho e já tinha sido prometido a Ronaldinho Gaúcho o número 10. E portanto só podia haver um número 10. Sem dúvida. E o Riquelme tinha também esse número e portanto depois o Riquelme acaba por ir para o Villarreal. E lá está, ele no Villarreal faz épocas brilhantes. Então a caminhada do Villarreal até as meias finais da Champions, tem ali um Riquelme imperial no meio campo. É nesse ano finalmente que ele vai a um campeonato do mundo, em 2006. Mas lá está, temos falado aqui de vários jogadores que o próprio contexto explica muita coisa, não é? Um Riquelme num atual Barcelona, se calhar, com Flick, por exemplo. Claro que agora o futebol é diferente, não é? E o futebol do Riquelme não é tão visto como ele era na atualidade. Nós pensamos que o Lamine Yamal joga o que joga com 17 anos. Naquele estilo de futebol que às vezes é mais organizado, e o Lamine tem a capacidade de poder fazer o que quiser. Há jogadores a quem pode ser permitido e deve ser permitido fazer o que quiser, e ao Riquelme era um desses casos. Sem dúvida. Só que lá está, apanhou um Barcelona. Esse Barcelona não tinha sido campeão pela última vez em 99, ainda com o Figo, Rivaldo e companhia, e depois perdeu ali, teve uns anos sem ganhar, em que o Real Madrid dos Galácticos começa a ganhar, o próprio Deportivo, o Valência do Rafa Benítez, e só é campeão em 2005, ou seja, são aqui... Quando entra Rijkaard. Exatamente. Ou seja, há aqui um período de tempo muito negativo para o Barcelona. Como o Barcelona nestas épocas quase nem luta pelo título, nesta época até fica em 6º lugar. Ou seja, são anos muito complicados para o Barcelona. Também um treinador com umas características muito, muito especiais. Eu sempre fui um fã do trabalho do Van Gaal, porque... Em quase todos os sítios em que passou deixou a sua marca, e por muito que se possa dizer é mais defensivo, acho que a partir do momento em que tu ganhas no Bayern, no Ajax, no Barcelona, até no AZ Alkmaar ele foi campeão, tens que ter algum mérito. Mesmo na seleção holandesa muito mérito tem muito mérito, chega uma vez às meias finais e depois é fora da caixa muitas coisas que ele faz. O guarda-redes, notas que ele percebe muito futebol, e lembro-se que o Ajax com ele jogava muito bom futebol. E é campeão da Europa, só que lá está, tem aquela um mau feitio. Ele próprio admite que tem um mau feitio, e muitos jogadores se calhar tiveram o azar de levar com esse mau feitio. E parece muito que ele, eu agora vou embirrar com este, e quando embirrava com um era
Está bem encostado. Está bem encostado, era até ao fim, como tu disseste, mesmo quando o Riquelme jogou na posição dele, a equipa ganha e ele criticou na mesma. Claro. Era muito Vanegal. Riquelme, um grande jogador. Ela está, depois sai o Riquelme, entra o Ronaldinho, na época assim também entra o Quaresma também chega em 2013 ao Barcelona. Já não encontra o Vanegal, encontra o Rijkaard, mas cara, o Quaresma também era muito jovem. Sim, chegou a uns estágios mais cedo. É isso. Mas estamos a falar aqui de um médio ofensivo. Juan Román Riquelme é absolutamente fantástico. Sim. Podem pesquisar no YouTube por vídeos do Riquelme, que eu não conhecer tão bem, e deliciar-se com a técnica, a passada, sim. os passes, os remates. Espetacular. Um gênio. Vamos ao 11 da vida de Juan Román Riquelme. Queres escolher a tática? 4-2-3-1, a tática da moda? Pode ser. Então vamos. Na baliza. Ora, na baliza, pois, agora estou aqui... Olha, eu vou pôr o Pepe Reina. Ali no Villarreal, faz sentido. Foi o clube, estamos a falar de um guarda-redes que foi campeão da Europa e do Mundo. No Villarreal teve ali muito bem com ele. Sim, também tens ali o Sebastián Vieira no mas Villarreal, mas Pepe Reina. Acho que Pepe Reina é um nome que pode aqui figurar. Sim. A não ser que quiséssemos trazer um guarda-redes dos tempos do Boca Juniors. Também podia ser, mas acho que... Patovan Danzieri. Exato, esse nome mítico. Depois, fez a direito. Eu punha o Zanetti. Zanetti, estamos de acordo. Aí. Aliás, qualquer hipótese para termos Zanetti, para mim, pode entrar. Centrais, olha, eu punha, não está a aparecer ali, mas tendo em conta que ele jogou naquele Barcelona em 2-3, eu punha o Puyol. Portanto, vamos colocar, ainda numa fase prematura, mas... Sim, mas já era titular no Barcelona. Certo. Se vê que na altura o Puyol até muitas vezes jogava a defesa direito. Neste início de carreira, o Puyol jogava muitas vezes a defesa direito. É quando há ali a transição do Albert Ferrer e vai o Puyol jogar. O que é engraçado, muitas vezes eles trocavam. Era o Reisiger jogava a central e o Puyol a defesa direito. Que agora não faz, olhando para trás, não faz grande sentido. Depois, ali como colega, temos aqui o Cristanval, já foi aqui nosso... Já. Mas podemos ir buscar aí um argentino, ao Ayala. Gosto do Ayala. Vamos lá então buscar Roberto Ayala. E depois aí no lado esquerdo eu acho que tem que se pôr o Sorin, parece-me justo. Juan Pablo Sorin. Aliás, o Sorin vai embora no ano em que ele chega ao Barcelona. Eu lembro de que o Sorin joga no Barcelona. Não sei se foi ali na época seguinte ou na época antes. E depois ele sai. Depois no meio campo defensivo, Diego Simeone. Mas é pouco, é a seleção argentina. Se calhar não punha tanto, até porque ele já não apanha tanto Simeone. Eu não queria muito pôr Xavi e Iniesta porque principalmente o Iniesta era muito jovem. E mesmo o Xavi ainda não era o jogador que foi depois. Ele próprio entra, não é? O nosso Riquelme tem que entrar. Mas vai entrar aqui a média ofensiva. Mas olha, tens ali também o Cocu. Muito importante. Vamos pôr aqui Cocu e precisamos de um outro médio defensivo. Tens ali Fernando Redondo e Matias Almeida. Ok, mas vai o Fernando Redondo. Quando eu vejo Fernando Redondo... Ficas redondo. É isso. Sei que eles também devem ter jogado muitas vezes juntos, porque o Redondo também depois na seleção tem aquela questão do Passarela de não cortar o cabelo e de bater daí o Redondo não joga tanto na seleção, mas pronto, basta ter feito um jogo. Pronto, o Riquelme ali no número 10. Sim, precisamos aqui para jogar mais na direita. Ora, na direita... portanto, tenho ali no Barcelona. Queres colocar Aimar de seleção ou não? É pouco tempo. Mas pode ser. Até foram ao Mundial 2006. Portanto, temos Aimar. No meio vamos ter Riquelme. O nosso menino. E na esquerda Messi? Sim. Se é para escolher os melhores. Exatamente. E no ataque? No ataque temos só um? Só temos um. Bem, ele tem Kluivert ainda, tem Crespo, mas eu punha o Martin Palermo, porque parece-me justo. Aquela conexão Riquelme-Palermo no Boca Juniors era extraordinária. Sim, e até era... E chegaram a jogar juntos depois mais à frente, no Villarreal também?
depois o Palermo joga no Villarreal, até tem aquela questão que se lesiona. Sim, mas a era dele no Boca Juniors aliás, eu acho que o Palermo é daqueles avançados talhados para a América Latina, sim. Que não vingou na Europa, mas depois fazia temporadas e coisas espetaculares. Acho que ele não será o melhor marcador da história do Boca, não temos isso todo, mas há alguns jogadores do passado que têm muitos golos, mas se ele não é o melhor marcador da história do clube, anda lá perto. Nós ainda falamos da vitória na Intercontinental contra o Real, que marca 2 golos. 2 golos Acho que o Palermo tem que entrar aqui nesta equipe. E está aqui. Tem aqui mesmo vários argentinos que a falar. E quisemos colocar aqui um holandês para apimentar a relação. A fazer de Van Gaal ali. Exatamente. Estamos de regresso na próxima semana para mais um Negócio Mistério. Obrigado a todos por terem estado connosco. Já sabem que aceitamos os vossos comentários e sugestões. E quem sabe não falamos desse jogador no próximo episódio. Obrigado, Vasco. Obrigado, Bill. Tchau, tchau.